Olá, meu nome é Franciele Ponteu Raminelli Volpato, eu sou doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Sevilha, na Espanha, e hoje eu vim compartilhar um pouco da minha pesquisa acerca do assédio moral dentro do contexto universitário, mais especificamente nas universidades públicas federais que fazem parte da região sul do Brasil. Esse tema, o assédio moral, ele vem sendo estudado e pesquisado há muitas décadas, porém no Brasil ele começou realmente a ser aprofundado a partir dos anos 2000. E um pouco depois, aí pelos anos de 2012, 13, 2014, o governo federal também começou a tomar iniciativas para criar algum tipo de enfrentamento, de prevenção e de resolução de situações que dizem respeito a esse tema. Esse fenômeno nada mais é que uma agressão que não é tão simples de ser identificada porque não é uma agressão física, é uma agressão velada, uma agressão moral, que muitas vezes impacta a vítima de uma maneira que é difícil até de conseguir se medir. Enquanto uma agressão física, nós conseguimos ver hematomas, por exemplo, a agressão moral, ela impacta emocionalmente na vítima, né? Ela impacta na questão psicológica, na questão de como a pessoa se sente consigo mesma, também em relação aos demais. E nós temos principalmente estudos que versam sobre o assédio moral dentro de relações trabalhistas, né, no ambiente de trabalho. Esse é o principal foco das pesquisas que nós temos sobre assédio moral. Porém, infelizmente, não é só dentro de relações trabalhistas que nós vamos encontrar esse tipo de agressão velada. Nós teremos em todo tipo de relação humana, né? Sejam relações dentro de escolas, relações familiares, relações afetivas, todas as relações que envolvem seres humanos, nós infelizmente poderemos ter algum tipo de assédio moral acontecendo. E em especial nessa pesquisa eu me voltei para o assédio moral que acontece dentro do contexto universitário, que é diferente apenas de um contexto laboral, embora também existam relações laborais, relações de trabalho que acontecem dentro das universidades, mas quando a gente fala do meio universitário, nós temos diferentes atores e diferentes motivações para o assédio acontecer. Então, enquanto em uma empresa o assédio moral acontece normalmente entre colegas e também superiores, né, muitas vezes acontece o assédio moral por parte de alguém que está hierarquicamente acima do cargo da pessoa. Quando a gente fala de universidade, a gente vai ter aí uma possibilidade de esse assédio acontecer entre colegas, entre pessoas que exercem funções diferentes, como é o caso, por exemplo, de servidores e professores, e também nós teremos os alunos, os estudantes, que podem sofrer e cometer e praticar o assédio moral. Então, aqui nós temos possibilidades de diferentes atores e também a questão da hierarquia, ou seja, é possível que alguém hierarquicamente superior cometa o assédio, porém também é possível que alguém que detém menos poder assedie alguém superior, alguém hierarquicamente acima. Por exemplo, é possível e é comum, né, infelizmente, o assédio da parte de professores perante alunos, mas também pode acontecer de um aluno assediar o professor. E aqui a gente tem um pouquinho de noção da complexidade que o assédio moral dentro do contexto universitário pode gerar, porque ele pode vir de diferentes direções, ele pode partir de diferentes atores, podendo acontecer também com outros que eu nem citei aqui, no meu caso de terceirizados, ou até mesmo de pessoas que talvez não façam parte do núcleo universitário, mas que acabam sendo impactados em temas que acabam envolvendo a universidade também. A minha pesquisa se debruçou sobre as universidades federais que estão na região sul do Brasil, ou seja, as universidades federais que existem nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. E no total eu encontrei 11 universidades que preenchiam esses requisitos. A pesquisa se deu por meio de uma análise que eu realizei em cada um dos portais das instituições para analisar como que a pessoa que necessita desse serviço encontra a informação e também analisei de uma forma geral como que as informações eram concedidas e de que maneira as universidades vêm caminhando no intuito de enfrentar e de resolver situações de assédio moral. Quando falamos de questões metodológicas, o problema que eu busquei solucionar, que eu busquei responder com esta pesquisa foi quais são e como se organizam essas iniciativas das 11 universidades federais analisadas. Além disso, eu tinha como objetivo, então,
analisar e trazer os principais pontos a respeito da atuação dessas universidades na busca por combater esse tipo de agressão, que é o assédio moral. Como metodologia, eu utilizei o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento monográfico e como técnicas de pesquisa a bibliográfica e a documental, uma vez que além de doutrina eu também utilizei vários documentos do Estado para poder conferir, sem falar, é claro, dos sites das próprias universidades. O meu trabalho foi dividido em duas partes, além da introdução e da conclusão. E na primeira, então, eu abordei a questão mais teórica sobre o assédio moral dentro do contexto universitário e na segunda eu apresentei os dados da pesquisa que eu realizei junto a essas 11 universidades. Ao realizar a pesquisa nos sites de cada uma das universidades, foi feito o mesmo procedimento. Ingressava-se no site, dentro da lupa de pesquisa geral, inseria-se o termo assédio moral e a partir dos resultados nós poderíamos perceber se a pesquisa direcionava para o caminho certo ou não. Em muitas universidades a pesquisa trazia um número imenso de resultados que não tinham a ver diretamente com o caminho que a pessoa que precisava do serviço deveria recorrer. Em algumas delas, por exemplo, apareciam pesquisas que tinham sido feitas sobre o tema, notícias, algum tipo de projeto que pudesse existir, várias questões que não ajudavam diretamente quem estava ali pesquisando sobre o assunto. Então, em vários dos portais, a gente percebeu que seria importante dar uma facilitada, porque a pessoa que busca ela tem que se esmerar para conseguir encontrar de primeira. Em algumas universidades, inclusive, se a pessoa não soubesse que existe uma ouvidoria, ou seja, um órgão dentro da universidade que trata com esse tema específico, ela teria realmente dificuldades. Então, é possível que professores e servidores saibam o que é uma ouvidoria e como ela funciona. Porém, muitos alunos, estudantes e pessoas até de fora talvez não conheçam. Pessoas que são menos esclarecidas talvez pudessem ter algum tipo de dificuldade. Então, o primeiro ponto é esse. Nem todos os sites eram de fácil acesso à informação. Quando a gente entrava na página das ouvidorias de cada um dos sites, todas as organizações tinham uma ouvidoria constituída, porém, algumas tinham páginas melhor elaboradas e outras nem tanto. Então, as informações mais básicas estavam ali. No entanto, algumas páginas, como é o caso da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, são extremamente básicas. Trazem pouquíssimas informações para a pessoa que precisa, por exemplo, fazer uma denúncia. Já em outras instituições, a questão do assédio moral é tratado pela ouvidoria, porém, em outros departamentos também são confeccionadas cartilhas, ou então são dadas informações necessárias. E aí também isso dificulta um pouco para a pessoa que está buscando informações naqueles sites. Existe uma universidade, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que tem um projeto interessante de extensão chamado Ampare, que acaba auxiliando então a universidade e as vítimas, as pessoas que, primeiro, talvez não saibam exatamente se sofreram ou não assédio moral, e também faz um trabalho de conscientização, ou seja, eles distribuem panfletos, eles criam novas cartilhas, eles participam de eventos em cada um dos campi da universidade para poder falar mais sobre esse assunto, conscientizar mais pessoas. É uma iniciativa realmente muito interessante. Quando nós entramos no portal Resolveu da Controladoria Geral da União, que é onde são fiscalizados, né? Então, todas as pessoas que buscam a ouvidoria de uma universidade podem fazer uma denúncia, podem fazer um elogio, podem fazer uma manifestação, e tudo isso vai para um único site, que é da Controladoria Geral da União. E aí a gente consegue, então, ter resultados, alguns dados sobre a atuação das ouvidorias dessas 11 universidades. Fazendo uma pesquisa no portal Resolveu, percebeu-se que o assédio moral é o segundo tema mais abordado em manifestações. Ou seja, existe sim um problema, o assédio moral ele está presente nas universidades e as ouvidorias elas precisam estar prontas para resolvê-lo. Então, quando a gente percebe que todas estão estruturadas, mas que algumas não facilitam muito o acesso, não dão muitas informações, podemos entender que, bom, o problema existe, já existe também uma estrutura para enfrentá-lo, para resolvê-lo, porém, algumas falhas, como essa dificuldade de acesso, falta de informações completas, podem impedir pessoas de realmente ir em frente e buscar pelos seus direitos, buscar resolver situações que acontecem. Da análise de todos os sites das universidades da região sul do Brasil, então a gente pode perceber que já existem iniciativas, elas estão evoluindo, estão sendo realizadas, porém existem pontos a ser melhorados. Um deles é justamente os próprios sites de acesso, os portais, as informações e tudo aquilo que vai facilitar para a vítima encontrar o que ela precisa nesse momento tão difícil. Quando uma pessoa sofre um assédio moral, ela normalmente fica muito fragilizada. Então, essas ouvidorias que vão fazer esse apoio, elas têm que ser muito boas para poder ajudar essas pessoas
e para poder, enfim, também antecipar, prevenir esse tipo de situação. Esse é um tema que precisa de mais pesquisa, de mais estudo, e eu fico muito feliz de poder compartilhar contigo. Se tu tiver interesse em saber sobre isso, se tiver alguma questão, por favor, comente aqui, eu vou ficar muito feliz em poder debater contigo a respeito do assédio moral, e eu te convido a também pesquisar sobre o assédio, sobre essa agressão que acontece, e ajudar a mais pessoas serem conscientizadas e, inclusive, protegidas nesse aspecto. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais.